cultivando paciência. Se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. E diante do outro que me incomoda, sou chamada de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educar o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de
de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser para nós, para nós. Diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou não diferir com quem se defende. É preciso notar que a outra face tem mais que disfarce, tem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. O que eu sou, O que há dentro de mim e para onde vou? como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, Perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. a noite escura vai passar E o amanhã será melhor. É só você acreditar. O que eu sou, O que há dentro de mim e para onde vou? Como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, Perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar E
mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Manifestações espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Paulo, 1 Coríntios 12:7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos, de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam um engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende, no problema de manifestações espirituais, conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da vida, pelas oportunidades que temos de crescer, de evoluir e aprender. Obrigada, Jesus,
pelos entes queridos que caminham conosco, pelos familiares, pelos amigos e até mesmo os inimigos, se o tivermos, porque eles também nos fortalecem. Eles também nos fazem te procurar. Abençoe, Senhor, o nosso planeta neste momento de transição, onde a dor muitas vezes está presente. Faça-nos forte, Mestre, para que a gente possa, na nossa caminhada, levar sempre um sorriso amigo e uma palavra de conforto àqueles que precisam. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu evangelho de amor, que nos esclarece, que nos consola. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, nós vamos dar por início a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão 268 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a pergunta 268 é a seguinte: até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem um espírito que passar constantemente por provas? E a resposta: sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Bom, Jesus nos disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Tudo no mundo movimenta para a evolução, para o progresso, para a glória divina. Todos estamos trabalhando. O verme se movimenta na terra, buscando o trabalho. Todos nós nos movimentamos para o crescimento. E não é porque o espírito evolui que ele vai ficar numa nuvem tocando harpa para a vida inteira. A evolução justamente proporciona ao espírito melhores condições de trabalho em favor de comunidades inteiras. Então o espírito, ele está sempre em trabalho pela sua evolução e também por auxílio aos seus demais irmãos da criação. As dificuldades, no entanto, elas não são de acordo com o que nós conhecemos aqui. Nós, reencarnados no planeta Terra, estamos num planeta, como sabemos, de expiação e provas. Aqui estamos porque essa é a nossa necessidade momentânea de aprendizado, de passar por tribulações de ordem material, por provas de ordem material, aparentemente muito penosas. Agora, aqueles que já venceram essa dificuldade, que já deram passos além na sua jornada evolutiva, já não vão passar mais por necessidades de ordem material, pelas provas ou expiações, pela dor, pelo sofrimento que nós vemos aqui na Terra. Irmãozinhos nossos passando fome, estando sujeitos à violência, estando sujeitos
há uma infinidade de dificuldades de toda a ordem, principalmente pela imposição que a matéria nos põe, as necessidades que a matéria nos coloca. Mas tudo isso é necessário para o nosso aprendizado, é necessário para o nosso crescimento nessa fase evolutiva que nós, aqui reencarnados neste planeta, temos. Agora, para espíritos mais avançados, que habitam já outras moradas da casa do Pai, as circunstâncias são outras. Continua o aprendizado, continua o trabalho, mas as provas são diferentes. A matéria lá, para esses espíritos mais evoluídos, ela é mais diáfana, portanto, ela já não sofre tanto as vicissitudes do tempo que conhecemos aqui. Lá tem cada vez menos enfermidade, conforme a evolução, de acordo com a evolução de cada um. O trabalho, depois que o espírito vence as questões da matéria mais grosseira, ela vai se resumindo mais na busca do aprendizado para o efetivo auxílio dos irmãos que lhe vem na retaguarda. Mas ainda assim, o trabalho continua promovendo a evolução do ser pelo aprendizado que ele proporciona a cada um em cada momento da vida. É trabalhando que nós vamos conquistar a nossa evolução em todos os patamares da existência. Lá pode não haver mais sofrimento da forma como nós aqui conhecemos o sofrimento. Mas aqueles irmãos que já têm bons sentimentos no coração, eles acabam vivenciando tristeza, sim, quando tentam nos auxiliar na nossa evolução, e nós aqui, diante da nossa rebeldia, diante dos nossos equívocos, nós acabamos não atendendo os seus apelos, os seus ensinamentos, para buscarmos um caminho melhor, aquele caminho da porta estreita. Então as dificuldades, elas passam a ser outras. O objetivo da vida espiritual passa a ser outra de acordo com a sua evolução. É como se fosse numa empresa. Aqueles que estão iniciando, que fazem um trabalho mais laboral, mais pesado, aqueles que estão no trabalho técnico, aqueles que projetam, aqueles que estão na administração maior. E a vida assim é uma empresa. Cada um caminha de acordo com a sua necessidade de trabalho naquele momento da sua existência espiritual. Sobre esta questão, Miramês diz assim: o espírito, em certas faixas evolutivas, passa por provas, por vezes duras, com o objetivo de despertar ou aprimorar suas qualidades espirituais, depositadas em sua consciência pelo Criador. O progresso da alma tem um preço, a passagem pela porta estreita. Em princípio, o homem abusa dos poderes que lhes foram concedidos, do ouro que lhe foi entregue por empréstimo do Pai, da saúde que a vida lhe ofertou, e a interferência disso são os sofrimentos de toda a ordem que vêm lhe ensinar o roteiro mais proveitoso a trilhar. Quando a lição é aprendida, cessa a necessidade da presença da dor, mestra incomparável, que deixa o homem entregue a si mesmo, consciente dos seus deveres. As provas, portanto, têm um fim, e quando o espírito já não necessita de passar por situações penosas, outros vêm a ser os seus deveres, quando ele empregará os valores conquistados com alegria no seu adiantamento e no progresso dos que se acham na retaguarda, assim como ele mesmo recebe do alto a assistência nos seus caminhos de redenção. Conscientes do que precisamos, devemos trabalhar para nos melhorarmos moralmente. Esse é o dever de todos nós, nos dois planos da vida. Vale a pena trabalhar pelo bem na lavoura íntima, e essa se reflete em tudo o que fazemos, tornando-nos conhecidos pelas nossas obras. No fim das provas, brotará em nossa consciência a tranquilidade imperturbável. O que nós, homens e mulheres reencarnados aqui no planeta, temos que conceber é que a dor, o sofrimento, as dificuldades que a vida nos traz, elas não estão aí por acaso. Não existe a dor pela dor, por castigo de equívocos do passado, de erros ou de pecado. Não é essa a contabilidade divina. A lei de causa e efeito, ela visa nos ensinar. Ela visa que nós possamos nos apropriar de meios que vão nos ensinar a não cair mais no erro. Por isso a dor, a dificuldade são instrumentos da lei divina para nos proporcionar evolução, para que possamos aprender. Daí a necessidade de vivenciarmos bem a dor.
sem nos revoltar com a divindade, com Deus, buscarmos através de uma reflexão sincera conosco mesmo o que é que essa dificuldade quer me trazer de ensinamento na vida. E quando aprendemos a lição, a dor naturalmente se afastará de nós. Mas se nós estivermos com a dor, convivendo com ela dia a dia, sem aprender a lição, nós continuaremos com a necessidade de continuar vivendo com aquela dificuldade, com aquela necessidade. Então, vamos buscar o aprendizado sempre, vamos nos dedicar na melhora dos nossos sentimentos, da nossa intimidade. Vamos promover a reforma íntima a que nos convocou Kardec, dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que busca cotidianamente os esforços necessários, a sua evolução, a sua transformação moral, a busca de vencer as suas más inclinações. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. É com muita alegria que aqui estamos para realizarmos um estudo. Estudo porque a principal característica da doutrina que abraçamos é estudar. Estudar para aprender, para conhecer, para construir o conhecimento necessário, de forma a nos esclarecer o porquê da passagem por esse plano de provas e expiações. E quando nós conhecemos, quando nós nos instruímos, quando nós entendemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, fica mais fácil conviver com esse plano de tantas aflições, de tantas dificuldades. E a doutrina dos espíritos tem essa característica, a característica do esclarecimento, porque ela nos acolhe, nos consola, nos esclarece e nos orienta, porque somos todos espíritos, ainda num grau muito inferior na escala de evolução espiritual. E precisamos aproveitar esse período, esse curto período que temos entre o berço e o túmulo, para que ele não seja em vão, para que ele seja significativo na construção da nossa evolução espiritual. Então, vamos começar o nosso estudo, cujo tema é Espiritismo, Carnaval e Obsessores. E nós vamos usar como base, para o nosso estudo de hoje, o livro Nas Fronteiras da Loucura. É um livro ditado por Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Franco. Ok? Então vamos lá. Vamos então dar início ao nosso estudo, que tem como título Espiritismo, Carnaval e Obsessores. Vamos iniciar então com uma reflexão. Essa frase, provavelmente todos conhecem, né? É um trecho de uma música do Caetano Veloso, que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Acredito que se Caetano Veloso conhecesse um pouco mais profundamente a doutrina dos espíritos, ele colocaria na sua música a frase assim: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque nós sabemos que nós estamos num plano físico, mas temos um plano espiritual que convive conosco, né? Um mundo espiritual que está à nossa volta. Então, o nosso objetivo vai ser refletir, à luz da doutrina espírita, sobre a influência dos espíritos desencarnados, principalmente aqueles pouco evoluídos, atuando nas festas de carnaval. A gente começa com o Livro dos Espíritos, onde lá no capítulo 9, cujo título é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, na pergunta 456, Allan Kardec pergunta aos imortais: veem os espíritos tudo o que fazemos? Será que os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E os espíritos respondem: podem ver
pois que constantemente vos rodeio. Então, nessa primeira frase, nós já podemos perceber que estamos com muitos espíritos à nossa volta, sempre nos acompanhando, muitas vezes nos intuindo para o bem ou para o mal. Na pergunta 457, Allan Kardec vai perguntar: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Será que eles têm esse poder? E os espíritos respondem a Kardec: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Olha como nós sofremos a influência dos espíritos. Daí a importância de nós nos cuidarmos, sempre pensando no bem e praticando o bem. Ainda no capítulo 9, na questão 458, Allan Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Interessante, né? O que eles pensam da gente? O que eles acham da gente? E os espíritos respondem a Kardec: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então nós temos à nossa volta espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Quais nós gostaríamos de ter sempre? Fica claro, né? Nós gostaríamos de ter bons espíritos, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos influenciam positivamente. Então a gente precisa fazer por onde para que isso aconteça, né? E na pergunta 459, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Eles estão ao nosso lado, nos observam, têm a capacidade de perceber nossos pensamentos e de nos influenciar? E a resposta nos surpreende, porque os espíritos dizem a Kardec: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí a gente começa a realmente pensar: será que isso acontece mesmo? Será que podemos ser influenciados dos espíritos? E o que nós devemos fazer? Como nós devemos proceder? E num período como o Carnaval, o que será que acontece? Bom, então a fonte principal da nossa pesquisa será o livro Nas Fronteiras da Loucura, né? Esse livro retrata a atividade de socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvidos por uma grande equipe espiritual, comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes, nos dias de Carnaval de 1982. Então, essa narrativa é feita com base em toda a experiência vivenciada por essa equipe. E algumas outras fontes também. Então, nossa fonte principal será esse livro, Nas Fronteiras da Loucura. Um livro ditado por Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Franco. A gente começa com esse tema, né? Faixas vibratórias em torno da Terra. Logo depois que eu retornei à vida espiritual, diz Manuel Filomeno de Miranda, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas. Que são isso, né? Se nós imaginarmos o globo terrestre, né? E globos que vão envolvendo cada vez com dimensões maiores, né? Concêntricas, ou seja, com o mesmo centro, em torno do nosso planeta. E ele continua: que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de tal forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Então, essas faixas vibratórias concêntricas são resultado, são fruto dos nossos pensamentos, das nossas ações, de tudo aquilo que fazemos. Como somos um planeta de provas e expiações, um planeta ainda repleto de espíritos num grau bastante inferior, temos essa atmosfera
muito densa. E é por isso que nós precisamos contribuir sempre com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas atitudes, para que nós possamos fazer essa transformação. Para que nós possamos promover essa passagem de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Então, olha o termo que ele usa, nessa fúria carnavalesca. Né? Essa situação onde as pessoas querem colocar para fora, querem aproveitar ao máximo, né, um momento de verdadeira ilusão, né, de verdadeira forma a extravasar, né, tudo aquilo que, de uma certa forma, eles reprimem. Né? É engraçado pensar que eu trabalhei numa empresa, tinha um colega de trabalho, um cara muito sério, né? Casado, família, né? Todo um clima assim. E, por coincidência, eles tinham uma casa em Sepetiba, onde eu morava na época, e, de repente, me aparece ele lá, né? Num bug, né? Aquele carro aberto, com vários amigos, todos vestidos de mulher, né? E me convidando para ir brincar. Eu nunca tive muito essa vontade, né? E achei aquilo extremamente surpreso, né? Por se tratar de um colega de trabalho que, no ambiente de trabalho, tinha uma atitude tão séria, né? Tão formal. Acho que, de repente, movido por essa fúria carnavalesca, né? Coloca para fora, né? Algumas vontades, alguns instintos, né? Que não condizem bem com o nosso cotidiano. Então, o carnaval tem muito disso, né? Faz as pessoas colocarem para fora de repente, suas mais íntimas vontades. Mas quais são as origens do carnaval, né? Onde é que essa festa teve origem, né? Nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Nas festas romanas, chamadas Saturnália, né? Quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida, né? Claro, a gente está falando de algo que tem mais de 2.000 anos, né? Mas se imolava, né? Escolhia uma pessoa assim, aquele ali e tal, e vamos queimar ele, né? Em função de uma brincadeira, de uma festa, né? Que loucura. E nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio, né? O deus dos prazeres, né? O deus que libertava todas as festas e tudo. Então, a gente vai ver que a origem do carnaval é uma origem, assim, pelo menos duvidosa, né? Do ponto de vista da moral cristã. E a composição da palavra carnaval vem do verbete carne nada vale, né? O carnevale, né? E realmente, né? O carnaval é a festa da carne, né? A festa onde as pessoas abusam, né? Usam de todos os meios para obter o prazer da carne. A justificativa para o evento sempre foi a necessidade de descarregarem as tensões, os recalques, né? Segundo alguns estudos do comportamento da psique, nos diz Dr. Bezerra de Menezes. É realmente a festa dos sentidos, né? É a festa dos corpos, né? Dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alimentação. É verdade, né? A gente vê verdadeiras loucuras, né? Coisas que acontecem no carnaval que, normalmente, pelo menos com algumas pessoas, não aconteceriam em outras situações. E a população invisível. Essa é que é o objeto das nossas preocupações, né, principalmente, e para o qual nós estaremos voltados nesse estudo, né? A população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas.
Lembrando as questões que nós iniciamos, né, lá do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem a Kardec, que muitas vezes, eles vos comandam, né? Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Esse é um aspecto, né, extremamente perigoso, né, que é o uso do álcool, das bebidas alcoólicas, de forma extremamente forte, acentuada, né, que passa dos limites, na verdade, fazendo com que as pessoas percam realmente a noção das coisas. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas do corpo físico. Então, a população invisível, né, os espíritos, eles estão ali naquele processo de vampirização, né, eles não vão usar as drogas, eles não vão beber as bebidas, mas eles vão absorver aquelas energias negativas que são emanadas por aqueles irmãos encarnados que estão ali fazendo uso desses produtos. E essa população invisível se interliga aos desmandos e às orgias lamentáveis. Uns grupos desenfreados atacavam os enganados transeuntes, transmitindo-lhe induções nefastas, ou seja, os espíritos vão intuindo, vão levando aquelas pessoas que já num processo de alienação, movido pelo álcool, pelas drogas, se deixam totalmente dominar pelos espíritos que desejam cada vez mais absorver aquelas energias. Davam início assim a processos abomináveis de obsessões e demorados. O carnaval é um momento onde muitos processos obsessivos iniciam, dada a fragilidade com que as pessoas se colocam, movidas por essa fúria carnavalesca. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e especialistas de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Olha a que nível se chega, né? São espíritos que se imantam, né, que se travestem desse aspecto, né, tão horroroso, né, lupino, forma de lobos e de criaturas nefastas, estão ali, né, buscando, vampirizando essas energias para o sexo, para as drogas, para o álcool, né, como a influência das pessoas que se fragilizam, das pessoas que permitem que essa condição se realize. E o que o Espiritismo esclarece? Aí nós vamos ao livro Sobre o Carnaval, do Pedro Herbert Onofre. E ele nos diz que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Na verdade, a doutrina espírita, na sua vasta literatura, muitas vezes nos coloca isso, né? O nosso pensamento altera o meio, ele materializa situações, né? Quando nós pensamos, nós emitimos ondas vibracionais e nos sintonizamos com aquilo que estamos pensando. Olha o perigo de nós estarmos vibrando, pensando em coisas ruins, né? Nós temos um verdadeiro aparelho de Wi-Fi no nosso cérebro que sintoniza, que atrai, né? Que vai nos ligar a espíritos bons ou maus. Depende exclusivamente do que nós estamos pensando ou desejando realizar. A inspiração, muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas. Olha como isso vai acontecer. Em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Porque quando dormimos, quando adormecemos, o corpo relaxa, mas o espírito não. E aí, nessas viagens que fazemos, muitas delas, função dos objetivos, das vibrações, nós vamos a essas regiões inferiores do além. E lá nós vamos nos inspirar nessas formas grotescas que vão acabar trazendo para o plano físico essas fantasias, essas imagens de horror. E as consequências? Quais são as consequências, né, para quando nós estamos nessa condição nefasta?
moléstias graves se instalam nessas oportunidades, comportamentos morais se alteram sob a perseguição dos apetites desmedidos, distúrbios afetivos surgem após essas ilusões que passam, perdas financeiras ficam em cobranças demoradas, né? Porque na hora de fazer isso, as pessoas não medem seus esforços, né? Vão às últimas consequências nos seus cartões de crédito, nas suas contas bancárias, e depois sofrem as consequências, né? Para pagar esse débito. Homicídios desvairados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentos, exaustão de vida. As pessoas não se controlam, as pessoas não medem esforços, né? Querem ir ao máximo, né? E acabam se desgastando além do que deveriam. Desencarnação por abuso de drogas, sem dúvida, né? O excesso de drogas, né? Leva as pessoas, né? Leva o corpo físico a um estado crítico, a um estado insuportável, e ao colapso. Isso significa desencarnação. E a mediunidade no carnaval, né? Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que no ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que um médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Obviamente, né? Se você está imbuído daquela necessidade, né, de se esforçar ao máximo para aproveitar aqueles momentos de orgia, você está se fragilizando. E no momento que você fragiliza, você se desequilibra. E quando você se desequilibra, você abre portas aos irmãos trevosos que estão ali exatamente para buscar essas oportunidades. Existe também uma influência muito negativa da televisão, né? Porque a televisão leva para dentro das nossas casas aquilo que, teoricamente, estaria muito longe, né? Quando nós desligamos a televisão, o telespectador nem sempre se liberta daquela película. Quer dizer, aquelas imagens ficam na nossa cabeça, de cujo conteúdo emocional participou mentalmente, ou das últimas notícias que recebeu, como é natural. Agita-se durante o processo do sono, detendo-se nas cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas. Olha que perigo, né? As imagens nos influenciam. E aí, como resultado, sérios distúrbios para o equilíbrio e para a paz pessoal. Não é verdade? A gente vê um filme de terror, aí vai dormir. O que a gente leva no pensamento? Qual a imagem que a gente tem, né? E a tendência é buscar aquele ambiente. E o ar? Até o próprio ar fica irrespirável, né? Como esquecer de uma das lições da coleção André Luiz, em que o autor descreve a migração de falange de espíritos trevosos, mas parecendo sombras se aproximarem das cidades brasileiras no carnaval. André Luiz nos coloca isso, né? São verdadeiras falanges, né? São grupos enormes de espíritos que vêm aqui objetivando participar dessa festa. Mas participar como? Absorvendo essas energias, né? Absorvendo esses fluidos e contaminando essas pessoas com o que há de mais negativo, né? Com os seus desejos mesmo de destruição, de se aproveitar, de vampirização dessas pessoas. E André Luiz vai nos dizer, né? O ar fica irrespirável. E as reflexões que nós devemos fazer após o carnaval? De cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigados. São cenas de ciúmes, intrigas, diversas outras situações que vão acontecer. Que desses mesmos 10 casais, posteriormente, 3 se transformam em adultério. E que de cada 10 pessoas, homens ou mulheres, no carnaval, pelo menos 7 se submetem às coisas que abominavam no dia a dia, como álcool e drogas. Então, imbuídos desse ambiente, né, contaminados por essa folia, por esse ambiente de ações desmedidas, eles se deixam levar. E se deixam levar para cometer atos, atitudes, ações que em condições normais eles não fariam. E sem contar que estão ali, né, com a influência nefasta dos espíritos trevosos. Mas será que essa festa vai ter um fim? Será que um dia isso acaba? A festa é vestígio da barbárie,
e do primitivismo ainda reinante, e que um dia desaparecerão da Terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão, sem promiscuidade. Como nós lemos lá no início, né? Há 2.000, 2.500 atrás, eles imolavam uma vítima, eles queimavam uma vítima, né? Escolhida assim, a bel prazer, para festejar. Isso já não fazemos mais? Podemos dizer que sim, né? Essa barbárie já não chega. Mas outras formas chegam, né? O estupro, né? O abuso de toda a ordem, né? Atitudes que ainda são muito negativas, né? Promíscuas, ainda a serem eliminados. Mas tudo é uma questão de evolução. A natureza não dá saltos. É um processo lento e gradual. Estamos melhores do que estávamos há 2.000 anos? Estamos. Mas precisamos, talvez, esperamos de um tempo menor para que chegamos a uma condição de equilíbrio, né? E de verdadeira paz e tolerância para as questões que realmente são importantes. E na opinião de Emmanuel, né, ditado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, ele diz que nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada, que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É verdade, né? Se você tem domínio, né, sobre o seu equilíbrio emocional, se você tem consciência e reflete sobre as consequências das suas atitudes, você sabe o que deve e o que não deve fazer. Como deve ou não deve ir para uma festa qualquer que seja, não somente o carnaval, né? Porque mesmo fora do carnaval, muitos excessos se cometem em festas, com uso de bebidas alcoólicas e drogas. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência, né, desse equilíbrio emocional que nos deve dominar, né, para que possamos manter sempre a nossa integridade física, mental, social, espiritual, ou seja, a nossa saúde integral. Também, na opinião de Emmanuel, há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações. E às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de 1 hora de insânia e de esquecimento do dever. Olha o que está dizendo, né? Muitas vezes o que nós fazemos em 1 hora de insanidade, né, de esquecimento do dever, nós vamos precisar mais do que toda uma existência para resgatar, para recuperar aquilo que cometemos de errado, aqueles nossos equívocos levados pela nossa indisciplina mental. Então, uma existência para resgatar o que fizemos em apenas 1 hora de insanidade. Emmanuel ainda nos diz: ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Olha como é positivo também esse pensamento, né? Tudo que se gasta no carnaval, que é uma fortuna, se fosse empregado na assistência social para ajudar aos irmãos necessitados, aqueles que passam fome, aqueles que vivem doenças que muitas vezes não são assistidos pelo poder público, porque não tem condições de ter uma condição melhor, um plano de saúde, algo assim. Se o poder público dirigisse toda essa fortuna que é empregado para realizar um carnaval para assistência social, certamente muitos dos nossos irmãos que vivem na miséria, que vivem as suas dificuldades, teriam uma condição melhor de vida. E André Luiz vai nos dizer: o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Tudo que significa excesso não é bom, não importa no que seja, até na comida, até nos remédios, né?
A gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. E a dosagem excessiva, do que quer que seja, nos causa o mal. E aí, diante de todas essas situações que nós vivíamos, diante de toda essa insanidade que o ser encarnado, ainda muito pouco evoluído, se deixa fazer, se deixa levar, permite ser dirigido, permite ser teleguiado pelos espíritos em função dos seus pensamentos, das suas atitudes, do excesso de álcool, de drogas e de tantas situações, a gente precisa refletir melhor. E Manuel Filomeno de Miranda conclui nos dizendo: só a educação, em sólidas bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, sendo assim para ser feliz e para recrear-se, não se torna imperioso o desprezo do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se da sua eternidade. Ou seja, como a gente muitas vezes ouve ouvir, né? A educação, esse processo tão valorizado na doutrina espírita, tão valorizado por aqueles que trabalham com educação, porque sabem o que significa em nossas vidas. Essa educação para o bem, essa educação para o amor, para o respeito, para o perdão, para a humildade, aquela educação cujos fundamentos foram colocados pelo Cristo Jesus. A educação do amor. Essa educação, esse processo educativo, nós precisamos trazer para dentro de nós. Não é à toa que a nossa doutrina trabalha constantemente esse processo de reestruturação, de transformação das nossas vidas, através da prática do amor, do bem, né? Para que nós possamos entender que a nossa passagem por esse plano físico é um processo de educação e transformação. A cada encarnação, nós precisamos buscar uma condição melhor. Nós devemos procurar subir mais um degrau no nosso processo evolutivo, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade. Não a felicidade que esse plano físico nos oferece, porque, como disse Joana de Ângeles, vivemos num mundo que nos devora, um mundo devorador. Devorador pelas facilidades, pelo prazer supérfluo e efêmero que nos oferece todos os dias. Esse mundo nos devora, nos consome, né? Porque, afinal, entrar num shopping bonito, refrigerado, perfumado, ver aquelas lojas bonitas, principalmente com aquelas plaquinhas, né? 10 vezes sem juros no cartão, faz com que nós nos percamos, né? Assim como no carnaval, a gente vai e compra coisas que não precisa. Usa coisas que não precisa. Realiza coisas que não deve. As mais diversas possíveis, né? E o exemplo maior é o carnaval. Como nós vimos nos textos ditados por Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, nós nos fragilizamos e nos perdemos do caminho do bem, daquele que Jesus nos ensinou. Então, voltemos às nossas ações, às nossas orações, para esse processo de transformação. Porque quando um de nós se transforma, todo mundo se transforma. Quando um de nós se transforma, a colaboração no processo de transformação de um planeta de provas e expiações para mundo de regeneração se faz presente. E nós precisamos colaborar. Nós precisamos contribuir nesse processo de transformação, nesse processo de regeneração, nesse processo de educação do planeta, de todos os espíritos, não só encarnados, mas também os desencarnados, que é uma população muito maior. Precisamos estar de mãos dadas com os nossos mentores espirituais, com os nossos anjos de luz, para que possamos transformar no mundo de amor, no mundo de paz. Diante de tantas tragédias, precisamos dar a nossa contribuição, porque essa é uma contribuição importante, não somente a contribuição física,
Não somente quando doamos um sapato, uma roupa, um alimento, mas quando doamos um bom pensamento, as boas ações, o amor que cada um tem dentro de si, para que possamos cada vez mais ter um mundo melhor. E nós vamos então dar o passo final, né, no nosso estudo com a nossa prece, e eu trago aqui a prece, né, a canção de São Francisco, a prece de São Francisco de Assis, né? Então vamos orar juntos. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
essa prece, com essa oração de São Francisco tão bonita, que nós desejamos a todos muita paz, que possamos dedicar de todo o coração as nossas orações para que o mundo realmente se transforme num mundo de paz. Muita paz a todos. Muito bem. Feito o nosso estudo, percebendo o quanto é importante que nós tenhamos as nossas preocupações sempre voltadas para tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, tudo aquilo que pensamos, pois que as nossas vibrações atraem, as nossas vibrações realizam e fazem com que a cada dia tenhamos uma condição melhor ou pior, fruto das nossas ações. E o Carnaval, embora não estejamos vivendo a plenitude da festa, devido à pandemia, nós estamos aí com as atividades suspensas, mas é sempre importante que nos mantenhamos vigilantes, sempre com bons pensamentos, sempre com boas ideias, com boas ações, para que mantenhamos perto de nós nossos mentores espirituais, os bons espíritos, e sempre rogando por aqueles espíritos pouco evoluídos que possam ser amparados e auxiliados pelo plano espiritual, que eles possam ser orientados e voltados para o bem um dia. Meus amigos, que todos fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena
possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.